Falei sobre o ICE e vale a gente ler agora nesse comecinho de manhã dessa quinta-feira, dia que começa a maior Copa do Mundo da história. Olha só, Estados Unidos, ICE pode abordar turistas na Copa. O que o brasileiro precisa saber? O Departamento de Segurança Interna e especialistas explicam como funcionam as abordagens migratórias e quais cuidados tomar durante o Mundial. É a Manuela de Moura que traz todos os detalhes para você aqui em metrópolis.com. A Copa do Mundo da FIFA 2026 tem o seu pontapé inicial nessa quinta-feira em um cenário que vai além do futebol, enquanto milhões de torcedores se preparam para acompanhar os jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O principal país sede do torneio vive um momento de endurecimento das políticas migratórias e reforço dos mecanismos de segurança interna. Para os brasileiros que viajarão para acompanhar a seleção brasileira, que estreia contra o Marrocos nesse sábado no MetLife Stadium, lá na região de Nova York e de Nova Jersey, uma dúvida tem ganhado espaço. O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, na sigla em inglês, pode abordar turistas durante a Copa? Pode continuar fazendo as suas operações? A resposta é sim, nada muda, Mas os especialistas afirmam que para quem estiver em situação migratória regular, o risco de problema é considerado baixo. Vamos lembrar sempre que o ICE matou 2 americanos, Americanos, gente que nasceu nos Estados Unidos, em operações recentes. Será que o turista, ouvindo isso, consegue acreditar que quem está com a situação migratória legal, válida, pode desconsiderar um problema? Não sei, Ao Metrópolis, fontes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmaram que o governo trabalha para garantir a segurança do torneio sem prejudicar visitantes que estejam legalmente no país. Sempre reforçando isso. E a gente reforça de volta, Americanos foram mortos pelo ICE. Não eram nem imigrantes legais. A nota do departamento diz o seguinte, abre aspas, os visitantes internacionais que vierem legalmente aos Estados Unidos para a Copa do Mundo não têm nada com que se preocupar. O que torna alguém alvo da fiscalização de imigração é se está ou não ilegalmente nos Estados Unidos. Ponto final. Fecha aspas. Segundo o departamento, a recomendação é de que os estrangeiros organizem toda a documentação necessária com antecedência para evitar transtornos durante a viagem. No entanto, o departamento ressaltou a necessidade de que os turistas sejam proativos durante a viagem para evitar contratempos ou abordagens mais rigorosas por parte das autoridades migratórias. Deixar tudo ali muito perto, na bolsa, passaporte, o cartão ali, o visto que te libera para circular nos Estados Unidos. Aqui a gente põe um resumão do que é o ICE, e embaixo tem mais informações. O especialista em Geografia Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ, o Vitor Di Pierre, ele explica que o aumento do fluxo de visitantes tende a ser acompanhado por uma presença mais visível das autoridades federais. Ele disse o seguinte, na prática, abre aspas, o turista brasileiro que ingressar legalmente nos Estados Unidos com visto válido, passaporte regular, comprovante de hospedagem, passagem de retorno e recursos financeiros compatíveis dificilmente enfrentará problemas. Entretanto, a realização da Copa do Mundo tende a aumentar a presença das autoridades federais em aeroportos, estádios, hotéis e centros turísticos. Fecha aspas. Quem corre mais risco da fiscalização? Segundo os especialistas, os maiores riscos são ali das pessoas que permanecem além do prazo autorizado de permanência, trabalham utilizando visto de turismo, prestam informações falsas às autoridades migratórias, possuem histórico de irregularidades migratórias, descumprem as condições previstas no visto. Como é o caso, por exemplo, do Alexandre Ramagem, foragido aqui da Polícia e da Justiça brasileira, condenado a 16 anos de prisão por golpe de Estado dentro da trama golpista. Ele foi pego pelo ICE, ele só foi liberado pelo ICE porque ele pediu, antes mesmo de ser pego, o asilo político. E isso está sendo analisado pelos Estados Unidos. É por isso mesmo que o ICE liberou
o Alexandre Ramagem, mas ele está irregular nos Estados Unidos. O advogado licenciado nos Estados Unidos e professor de pós-graduação em Direito Migratório, Vinícius Bicalho, afirma que a política migratória norte-americana tem se tornado cada vez mais rigorosa. Ele diz o seguinte, abre aspas, o cenário ficou mais criterioso, mas isso não significa fechamento das portas para a imigração legal. Significa que os processos precisarão ser ainda mais organizados, consistentes e estrategicamente preparados. Fecha aspas. E aí, o que fazer se você for abordado? Especialistas recomendam manter a calma e cooperar com as autoridades. Caso solicitado, o viajante deve apresentar documentos válidos, como o passaporte regular, o visto, autorização de entrada, comprovantes de hospedagem, passagem de retorno, para que ali os oficiais eles vejam, né, o dia que você volta, para justamente bater ali se você está a mais, né, num período maior do que você deveria realmente já fazer o seu retorno. E outros documentos que demonstrem a regularidade da permanência. Também é possível perguntar diretamente ao agente se a pessoa está detida ou se pode deixar o local. E aí a gente coloca um resumão sobre a segurança reforçada para a Copa, né? Às vésperas do torneio, o governo do presidente Donald Trump, ele anunciou uma ampla operação de segurança. O secretário interino de Departamento de Segurança Interna, o Mark Wayne, ele afirmou que haverá compartilhamento ampliado de inteligência entre órgãos locais, federais e parceiros internacionais para monitorar possíveis ameaças durante a competição. E o endurecimento da política migratória também já foi percebido por integrantes ligados à própria Copa do Mundo. Nas últimas semanas, atletas, dirigentes esportivos e profissionais envolvidos no torneio relataram dificuldades para entrar nos Estados Unidos. Tudo gente que tinha liberação, tá? Indo contra, portanto, a tudo que a gente trouxe aqui de... se a pessoa está legal, ela não vai sofrer nenhum problema, ela não precisa ter medo. Lembrando sempre que o ICE matou americanos, gente que nasceu nos Estados Unidos. Não era gente que estava ilegal nos Estados Unidos, gente que nasceu lá. Integrantes da delegação iraniana, por exemplo, tiveram os pedidos de visto negados, incluindo o presidente da Federação Nacional. E um outro episódio que chamou a atenção envolveu o árbitro somali, né? O Omar Artan. Ele é selecionado para atuar no Mundial. Ele está no topo dos melhores árbitros do mundo, reconhecidos pela FIFA. E ele não pôde fazer o trabalho dele lá nos Estados Unidos. A gente vai falar muito sobre isso também hoje. E ele teve a entrada negada pelas autoridades norte-americanas após mais de 11 horas de interrogatório em um aeroporto dos Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos e não pôde sair do aeroporto. É uma humilhação gigantesca, né? E jogadores da seleção do Senegal e também do Uzbequistão também relataram revistas e inspeções reforçadas durante deslocamentos pelo país. A gente vai continuar falando sobre essas questões,